Torcedor, o Fortaleza numa crise extraordinária, institucional, e eu vou colocar aqui para você e vou falar que o Sport tem que ver o que está dando errado no Fortaleza, no processo SAF, e desviar o caminho. Veja que, vou mostrar aqui para você que SAF, sem investidor, como Fortaleza tem, é uma negação. É muito pior do que os modelos associativos antigamente. Vou mostrar aqui para você e vou falar e vou explicar tudo que o Sport está direcionado, talvez para ir para esse caminho que o Fortaleza está indo, que é o caminho do buraco de voltar para a Série C. O Fortaleza, veja a crise de executivo, jogador, confusão geral. Vou mostrar aqui para você. Vou mostrar aqui para você, e o Sport tem que ficar de alerta. A torcida do Sport sempre está de alerta. Depois da vinheta, vamos falar sobre isso. Bota o hino da máquina. Você é Sport? Então você veio para o lugar certo. Aqui é seu lugar. Se inscreve, dá um like e aperta o sininho. Você é leão. Ri pro vídeo. E você é leão e você tem raça. É isso aí, torcedor. Vou explicar aqui tudo para você. O caminho que o Sport não pode tomar, e ouvi muito falar, é ir para um processo de SAF, achando que se livrar dos modelos associativos de abnegados resolveu o problema. O Fortaleza está mostrando que não. O Fortaleza quer 2, 3 anos de SAF, sem ter investidor, sem ter um grande investidor por trás. Um grande investidor por trás. Preste atenção. Não é um investidor meia boca não, que aí vai afunilar de todo jeito. Vai se afundar de todo jeito. Eu vou mostrar aqui para você, ainda bem, que aqui eu vou falar sobre um CEO executivo. A gente tem um CEO executivo, o Felipe Ximenes, que aqui eu deixo... até então ele está fazendo um grande trabalho no esporte. Ele é muito experiente. Mas o Pedro Martins, que é um jovem muito conceituado, que está no Fortaleza, mandando na SAF do Fortaleza e no futebol, que tá e eu vou mostrar o vídeo dele desesperado, dizendo que não tem dinheiro. E o Fortaleza se afundando em crise dentro de campo. É um efeito dominó. Jogador antigo, antigo capitão, soltando indireta para a SAF do Fortaleza. Vou colocar tudo isso para você ver que SAF, só SAF não se resolve o problema se você não tem um grande investidor por trás. Vamos falar aqui. O Pedro Martins, ele rodou pelo Vasco da Gama, pela SAF do Vasco. Ele, antes de vir para Fortaleza, o Pedro Martins, que é o CEO executivo, que é o cara que vai resolver os problemas do clube, que os abnegados não servem. Isso não é verdade, isso é uma mentira. E lá eu vou mostrar a crise institucional que o Fortaleza está passando com o Pedro Martins. O torcedor, ninguém quer ver mais o Pedro Martins. Vamos lá. O processo é muito importante falar com vocês, torcedor, de que alguns funcionários assimilam mais rápido, alguns jogadores assimilam mais rápido, mas outros sofrem um pouco mais para entender que essa é a realidade do Fortaleza da Série B. Essa não é uma realidade fácil de aceitar, eu sei. Não é fácil para o nosso capitão, não é fácil para o nosso torcedor, não é fácil para aquele nosso funcionário que está aqui há 15, 20 anos, não é fácil para ninguém. Porque somos um clube que estava há 7 anos na Série A. Como assim? Um clube que estava há 7 anos na Série A, agora tem que lidar com dívidas imensas. Acabou o dinheiro? Acabou o dinheiro. Pedro Martins veio do Santos. Veio do Santos. Muita bronca lá. Foi pro Fortaleza, chegando no Nordeste com... vou resolver os problemas. Vou resolver os problemas, sou profissional, não sou abnegado, não sou do modelo associativo. Vamos colocar aqui o jogador Brits falando SAF. E vou botar o Pedro Martins também falando que não tem dinheiro. Ele dá uma coletiva meio irônica,
dizendo que aquele papo furado de CEO executivo, que é o mesmo que o cara dá no Vasco, que o cara dá em outros clubes, né? É o mesmo. Ele vem com esse clichêzinho, porque para mim o mais importante, um grande CEO executivo é o que, por exemplo, o que ele veio deu a entender que o Fortaleza com Thiago Carpini não fez um elenco à altura para subir. Tá em crise, tá lá embaixo na Copa do na Série B, tá lá embaixo na Copa do Nordeste. Tá um time que o elenco, você pensa que é só o torcedor do Sport que não tá indo? Vai ver os jogos do Fortaleza e do Ceará, é vazio, porque não existe. Quando tá coçando no bolso, não existe ninguém mais bobo nesse mundo, não. Não existe torcedor bobo, não existe mais ninguém bobo, não. Naquela época de radinho de pilha, não. Aí que eu vou mostrar aqui pra vocês. Chegou o cara executivo de futebol. O que ele vai fazer no clube? Porque ele diz que o Fortaleza não tem dinheiro. Fortaleza passou 7 anos na Série A. O Fortaleza tá ganhando pelos prismas, as placas. Só o Fortaleza na Série B ganha mais de 30 milhões a mais do que qualquer outro clube da Série B. Aí vem um executivo que faz igual o Henrique Brungino. O que esse cara vai fazer? Eu vou mostrar aqui ele falando, não tem dinheiro para contratar time, jogador, tem que jogar reativo, tem que jogar com 3 zagueiros porque não tem dinheiro para contratar atacantes, não tem dinheiro para contratar meio campista bom. Ele diz, Fortaleza não tem dinheiro. E só tem ironia, o Fortaleza é grande e não tem dinheiro, é liso. Não se faz futebol assim. Nenhum abnegado faz futebol assim. Por quê? É um efeito dominó. É um efeito que você precisa canalizar. Se o Fortaleza tá liso, e o Sport, ou seja, também tá sem dinheiro, só resolve o problema. Futebol só gera renda se você faz um elenco bom. Não tem, até eu poderia chegar no Fortaleza e ver que o Fortaleza tá ali, não tem dinheiro. Até eu, menino de 12 anos, pode chegar no Sport e ver que o Sport não tem dinheiro. Mas o que a gente tem que fazer? Procurar investidores, procurar uma saída para contratar, porque só contratando é que aquela arquibancada enche do Fortaleza. Só contratando, fazendo um time competitivo à altura do Sport e do Fortaleza, é que a arquibancada, é que os sócios vão, que os caras vão fazer sacrifício financeiro na crise que passa o país. Se associar, encher arquibancada, comprar camisa, comprar cerveja em clube, estacionamento, para lá, pagar royalties das camisas caras que se vendem de clubes, para os clubes receberem também. Mas só se fizer um elenco à altura de clubes tradicionais. Até eu poderia ser um CEO executivo, chegar lá no Fortaleza e dizer que não tem dinheiro. O time é esse aí. Não pode, qualquer um pode fazer isso. Não, o executivo tem que arrumar solução, arrumar investidor, arrumar patrocinador para fazer um time que traga o torcedor para campo, que traga o sócio para se associar, que tenha prazer de se associar. Porque o elenco, o time que foi estruturado e formatado honra a camisa e as tradições. Aqui eu vou falar de um erro. Aqui no esporte não está acontecendo isso porque a torcida não aceita, não deixa. Não deixou o Ítalo Rodrigues cantar de executivo. Não deixou, porque aqui a gente tem um presidente, mas a gente tem 17 vice-presidentes do clube associativo abnegados, que não deixaram. O que aconteceu com o Fortaleza? É porque lá passou 7 anos, desde 2019, subiu para a Série A. Né? 2019 disputou a Série B e subiu. Passou 7 anos, 7 anos, foi? 7 anos na Série A. Mas só com Marcelo Paes. Não, diferente do esporte, o esporte nos últimos 7 anos teve vários abnegados. Vários diretores abnegados, competentes. O esporte não tem uma pessoa só. Fortaleza nos últimos 10 anos só tem uma pessoa. Aqui não, aqui a gente pode citar vários nomes. Do B, Branquinho, Paulo Bivar, Milton Bivar. Um monte de gente que é capaz. Um monte de Homero Lacerda, Mandécio, tanta gente aqui que ela é capaz. E lá não, lá só ficou preso a um homem só. Agora está preso aos
senhor que feito Ambrogini chega no clube para dizer, ó, vou cobrar a camisa do jogador que trocar, o jogador vai ter que pagar a janta se atrasar, vou de ônibus para Fortaleza, para Bahia, viajar de ônibus, não vou de avião. Isso aí eu também sei fazer. Mas isso não gera renda no futebol. O que gera renda no futebol é um elenco qualificado para voltar para a Série A. Tanto para o Fortaleza como para o Sport. São os maiores clubes nessa Série B aqui do Nordeste, até no Brasil aqui, dessa Série B, que tem mais camisa. Então, e o pior é que esses executivos, eles têm o Pedro Martins, ele tem um poder lá que ninguém pode interferir porque é SAF. E ele é o executivo CEO da SAF, que cuida do futebol dele. A associação é só basquete, vôlei, handebol, futebol amadores, piscina e festa. O futebol é com ele, com o CEO executivo Pedro Martins. O que ele fizer, o que ele achar, se for para não ter se for para se transformar em SAF, ser um grande investidor, é melhor a gente entregar o clube em quem ama o clube, que são os abnegados, que são os associativos. É isso aí. Valeu, torcedor do esporte. Y déjame mandar un mensaje también para la gente del SAF, para el CEO Noso también, que eso aquí no es una empresa, es un chime de fútbol. Y los chimes de fútbol tienen que ir todos juntos para el French, si no va a ser difícil. Ese es el recado que tengo para él. Acabou o dinheiro? Acabou o dinheiro.